Existe um argumento muito utilizado por agnóstico, por ateu, enfim, pessoas que não creem em Deus ou que creem em algum Deus, não no Deus que a Bíblia se refere, que a Bíblia fala. E esse argumento se chama o sofrimento dos inocentes. E ele tem como base a seguinte questão: o cachorro chato. Se Deus é tão bom, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, se Ele criou esse mundo e se importa com esse mundo, por que existe tanta maldade? Por que existe pessoas morrendo de fome? Por que esse cachorro tá latindo, esse caminhão tá passando na hora que eu tô gravando? Ai, cara, esse cachorro tava calado o momento todo que eu tava fazendo o roteiro desse vídeo. Quando eu clico no play, ele começa a latir, mano. Por que mendigos estão passando fome na rua? Por que crianças estão passando fome na África? Por que mulheres estão sendo estupradas? Por que políticos estão roubando? Por que o mundo tá tão caótico e tá tão mal? É o primeiro ponto que eu coloco aqui. Que Deus você está falando? Porque pode existir vários deuses, né? Um Deus para aquilo, um Deus para aquela outra coisa, um Deus para isso aqui, um Deus para aquilo ali. Pode não existir Deus, pode existir... A que Deus você está se referindo? Porque se você estiver se referindo ao Deus que o cristão prega, que a Bíblia prega, se esse for o Deus que você está questionando, então a minha resposta vai ser baseada em alguém que observa o cristianismo, tanto de dentro como de fora. O Deus que o cristianismo crê não é um Deus que criou o mundo e abandonou o mundo para sofrer com a ausência dele. Muito pelo contrário, o Deus que o cristianismo crê se encarnou como homem e sofreu a maldade desse mundo na sua própria pele para que nós pudéssemos ter a esperança de um dia viver em um mundo melhor, que não é esse. Um mundo que não haverá choro, que não haverá morte, que não haverá dor, que não haverá nada disso. Não haverá maldade. E esse mesmo Deus encarnado um dia falou que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Então a gente sabe que esse Deus se importa com essas pessoas e com essas vidas. Mas eu sei que você não quer saber disso, você já ouviu várias vezes que Jesus morreu por você, que Jesus te ama, não sei, blá, 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 blá. E você não quer saber dessas baboseiras, não é mesmo? Você não se importa com a Bíblia e com o que ela diz. Então tá bom, vamos falar de outra coisa. Todos nós, universalmente, concordamos que o mal é real, que existe bondade e que existe maldade, que existe egoísmo e que existe imoralidade, como, por exemplo, matar alguém, roubar alguém. E todos nós concordamos que, apesar de existir lei, você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser e com quem você quiser. Para isso existe a cadeia, que prende esses indivíduos que não se importam com a lei, mas que desobedecem à lei, porque eles querem fazer o que eles querem na hora que eles querem, e ninguém vai impedir eles. Bom, e nós sabemos que cada atitude que nós temos afeta primeiro a nós, a quem está ao nosso redor, e dependendo da gravidade dessa atitude, sendo boa ou ruim, afeta também a outras pessoas ao redor do mundo. E esse argumento me lembra o famoso efeito borboleta. É a ideia de que um bater de asas de uma borboleta em algum lugar do mundo poderia, em tese, influenciar e alterar o clima em outro lugar, causando ou evitando um furacão, por exemplo. Então a gente entende que um sistema caótico, como a vida humana, como o clima, como a economia, é extremamente sensível às condições iniciais, ou seja, a algo que lá atrás gerou isso que está acontecendo aqui. Pequenas variações em um ponto de partida, quase que imperceptíveis, podem gerar grandes grandes variações, grandes coisas em outro ponto, em outro lugar, em outra época, em outro tempo, não sabemos. O efeito borboleta nesse sentido mostra como o mal ele pode se espalhar através da inércia, através da omissão, através da falta de compaixão, através do egoísmo. Então, como todo esse mal existe e surgiu, eu não sei. Bom, pode ter iniciado lá no Éden, segundo os cristãos, com o pecado, ou pode ter se iniciado a partir de alguém que em algum momento foi imoral, errou, e isso desencadeou uma série de outros erros que nos fazem chegar até onde a gente está agora, na forma como a gente está agora e no mundo que a gente está vivendo hoje. O fato é que Deus está onde Ele sempre esteve, desde que Cristo morreu por nós, caminhando pelo mundo e amando as pessoas por meio do seu corpo, que é a igreja. Deus sim se importa com as crianças que estão passando fome na África.
Ele se importa tanto que ele levanta homens e mulheres dispostos a gastarem a vida e seus recursos para mudar, nem que seja um pouco, a realidade dessas crianças, os famosos missionários. Então, o que eu posso dizer é que não, Deus não se esqueceu da sua criação. Mas e você? O que você tem feito para mudar essa realidade? O que você está fazendo a respeito disso? Você se pergunta, onde é que está Deus em meio a tanto sofrimento, a tanta dor, a tanta injustiça? E eu te pergunto, onde você está? Comendo, bebendo, aproveitando o que você pode comprar com seu dinheiro, deitado em sua cama, com seu iPhone na sua mão, no ar-condicionado? Ou cachorro chato, deitado na sua cama, com seu iPhone na mão, com seu ar-condicionado ligado, tweetando, cadê Deus no meio de tanto sofrimento? Mas você mesmo não está fazendo nada para mudar essa realidade. Então a resposta que você quer ouvir, talvez eu não tenha. A resposta que você quer escutar, talvez eu não consiga te dar. Mas o que eu posso te garantir é que eu estou disposto a gastar a minha vida para mudar essa realidade. Mas não o meu nome, em nome desse Deus que você acha que o mundo foi abandonado por ele.